Olá, seja muito bem-vindo ao Diário de uma Imigrante. Eu criei esse espaço para a gente poder contar, ouvir e sentir histórias de quem decidiu pegar as suas coisas, colocar em duas malas e sair por esse mundão aí para viver fora do seu país de origem. Meu nome é Karine Lima e esse é o meu diário. É um diário real, às vezes leve, às vezes não tão leve, mas é assim como é a vida de quem decide migrar. Nesse episódio, que é também o nosso primeiro episódio aqui desse podcast, eu vou te contar um pouquinho de quem sou eu, por que eu decidi criar esse podcast e o que você pode esperar daqui para frente. Bom, como eu já disse, meu nome é Karine Lima. Hoje em dia eu moro aqui em Montreal, no Canadá. E hoje nesse episódio eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que me motivou a querer sair do Brasil e vir para cá, para o Canadá. E a ideia desse podcast é poder trazer um pouco das experiências e também sem muito floreio, porque a gente vê muito por aí pessoas tentando fazer você emigrar também, ou tentando te convencer da ideia e te vender um sonho que às vezes não é tão real assim. Então a gente vai trazer a verdade nua e crua dos processos lindos e dos processos não tão lindos, do que realmente é emigrar, do que realmente é sair do seu país e dar as caras aí numa outra cultura, num outro idioma, e tentar fazer disso a sua nova vida. E eu acho que dessa forma, mostrando as minhas vivências para vocês, a gente pode criar uma conexão. Tem muita gente que me pede, desde que eu mudei aqui para o Canadá, para eu compartilhar mais sobre como é a vida aqui fora, as coisas que eu faço, que eu deixo de fazer, o que é novo, o que é diferente, o que é igual, e eu nunca fiz. Eu tenho muito o hábito de escrever. Eu escrevo textos, poesias, poemas, e eu escrevi muitas coisas sobre a minha vida e sobre essa experiência que é incrível e desafiadora, de viver no Canadá, e agora eu vou abrir essas vivências aqui com vocês. Por isso que chama Diário de uma Imigrante. Na verdade, o nome desse podcast e a ideia desse podcast surgiu uns dias atrás. Eu estava no parque, aproveitando esse verão maravilhoso que a gente está vivendo aqui no Canadá agora. Estava no parque com um casal de amigos e a gente conversando sobre as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu não gosto de fazer. Na verdade, eles estavam me dando umas broncas. Eu sou um pouquinho perfeccionista e eu gosto que tudo esteja muito perfeito possível para eu conseguir, como esse podcast, por exemplo, para eu conseguir pôr para frente, que as coisas fluam e tal. E aí a gente estava conversando e essa minha amiga, Érica, um beijo, muito obrigada pela ideia, Érica e Valentin, falaram: por que você não faz um podcast chamado Diário de uma Imigrante? Você conta tudo isso que você está contando pra gente, sobre seus desafios, suas experiências. E aí foi quando eu falei: tá bom, vou fazer esse podcast. Acho que vai ser uma boa forma de eu me conectar com vocês e da gente realmente trocar essa experiência. E eu finalmente realizar o desejo aí das pessoas que me pediram tanto para eu comentar mais sobre como é a vida no Canadá. E eu vou falar sobre a vida no Canadá porque é a vida que eu vivo, né? Mas a ideia é trazer também pessoas que também migraram, não só aqui para o Canadá, talvez não só para Montreal, né, no caso, mas talvez para outras províncias aqui do Canadá, outros países, outras histórias, outras aventuras, e também não só isso, mas também histórias de intercâmbio. Eu já fiz intercâmbio 2 vezes, e eu vou trazer aí todos os perrengues que foram os intercâmbios, que também às vezes são muito floreados, é incrível, mas também romantizam muito os intercâmbios e como a gente vive, o que a gente passa, assim como a imigração em si. Bom, vamos começar então sobre o que me motivou a sair do Brasil. Já era um sonho, mas não era um sonho, vamos dizer assim, era uma vontade. Eu tinha uma vontade de morar fora desde que eu fiz a minha primeira viagem para o exterior, que foi ali em meados de 2010, se eu não me engano. E eu falei: caraca, existe uma vida muito bela fora do Brasil, assim. Eu fui para a Europa nessa viagem. Foi uma viagem de turismo com a minha família, mas eu lembro de ficar encantadíssima, assim, com as casas sem muro, a segurança de você poder andar na rua sem medo. Era uma nuance, assim, eram os opostos, sabe? E eu sei que quando a gente está turistando é tudo muito lindo, tudo muito incrível, e é diferente de quando a gente vive de verdade, mas essa é a história para um outro podcast.
Mas eu lembro de ter ficado muito encantada com isso, e desde então eu falava: eu quero morar fora um dia, eu quero morar em outro lugar um dia. E bom, em meados de 2010 eu estava ali no começo de um relacionamento com o meu atual marido, e eu sempre expus para ele essa vontade de quero morar fora, quero morar fora, eu acho que a gente tem potencial para morar em outro lugar e tal e tal. Mas João é uma pessoa incrível, by the way, mas também é uma pessoa muito aqui, ó, fechadinha. Ele era muito mais quando eu conheci ele, inclusive. Tipo, ele tinha ideias muito fechadas. Não, mas a vida é essa, a gente tem que fazer dessa forma e é assim, e ponto. Tem um roteiro. Ele tinha um roteiro. E a vida tinha que ser esse roteiro. E eu, muito espivitada, muito louca, muito criativa, muito fora da caixinha o tempo todo, ficava, não, mano, a vida não pode ser esse roteiro aqui. Se eu quiser colocar uma vírgula a mais, se eu quiser colocar um ponto, entendeu? Não dá pra ser esse roteiro. Então a gente também era muitos opostos, assim, um com o outro. E aí, eu lembro que uma vez eu falei assim, tá, eu quero muito mudar de país. Como que a gente pode lidar com isso? E aí ele me falou assim, olha, amorzinho, eu não me importo da gente sair do Brasil um dia, mas eu sou muito apegado à minha família e eu não deixaria eles aqui. Eu não, no caso, ele estava falando de duas pessoas muito específicas que eram as duas avós dele. E ele falou: eu não consigo me ver indo para longe e deixando elas aqui. Então, enquanto elas estiverem vivas, desculpa, mas não tem a menor condição de eu sair do país. E aquilo me tocou. Eu falei: nossa, que bonito, né? Tipo, poxa, tá bom, é isso. Então, ficaremos. Vamos ficar aqui no Brasil. E eu lembro até que eu falei assim: tá bom, a gente não vai mudar de país, mas quando a gente casar, eu quero casar na Disney. Porque eu já tinha visto que casar na Disney era um pouco mais barato do que casar no Brasil. É, você pode reservar o parque, os salões de festas que tem em Orlando e tal, do complexo Disney para você fazer a sua festa de casamento. A cerimônia pode ser em frente ao castelo. Você chega de carruagem da Cinderela, entendeu? Era um sonho. Eu amo a Disney, inclusive também é uma história para um outro podcast. Mas, enfim, falei, eu vou casar na Disney. E aí, tá, como que a gente faz isso ser viável? Bom, a gente vai ter que reduzir a lista de convidados, porque, né, não é todo mundo que vai pagar para ir para Orlando, e também abrir mão de lista de presente, porque as pessoas já vão ter que pagar para ir para lá. Então, assim, né, não é uma viagem fácil e tal. E aí ele falou: "E como que eu levo minhas avós?" E aí eu fiz: "Ih, caramba". Aí a gente abriu mão do casamento na Disney. A gente fez a nossa lua de mel lá. Isso foi uma condição, né, nossa, assim, que a gente fez, tá bom, você já abriu mão de tantos sonhos, né, porque eu não abri a mão de algumas coisas, então a nossa lua de mel vai ser lá, fizemos nossa lua de mel na Disney, foi incrível também, tanto quanto se a gente tivesse feito um casamento lá, porque o nosso casamento foi incrível também, então, bom, mas enfim, o podcast não é sobre relacionamento, é sobre viagens. E aí, tudo bem, vida que seguiu, ficamos no Brasil, a gente viveu muito bem no Brasil, inclusive, em 2019, se eu não me engano, uma das avós dele veio a falecer. Em 2020, acho que foi em 2020, a outra avó dele também veio a falecer. A vida aconteceu dessa forma. A gente abriu mão aqui, decidiu não ali e tal. Algumas vezes essa conversa surgiu assim quando a gente estava meio injuriada de trabalho, quando a gente estava meio injuriada da vida, e aí essa conversa surgia vez ou outra e a gente chegava até a pesquisar como fazer, quais países a gente gostaria de ir. E aí esse assunto também morria na mesma velocidade com que ele chegava. A gente só pesquisava, pesquisava, ai, muito difícil, tá bom, deixa quieto. Até que veio a pandemia, nem gosto muito de falar dessa época, apesar de ter sido uma época muito boa pra gente no quesito de trabalho, porque a gente trabalhava com saúde mental nessa época. Foi muito bom pra mim profissionalmente, pra mim e pra ele, porém foi um caos pra vida de todo mundo. Ah, eu não preciso ficar aqui falando, todo mundo sabe, todo mundo viveu, tava todo mundo lá. Mas nessa época aí da pandemia, já ali em 2021, quando estava
mais ou menos as coisas reabrindo, a vida tentando voltar ao normal, algumas coisas já podia ser presencial com o uso de máscara. Eu e meu marido, a gente botou na cabeça que a gente ia se mudar, porque a minha irmã já estava morando aqui no Canadá há um tempo, e a gente começou a comparar a nossa vida, assim, com a vida dela. Não só com a vida dela, mas com a vida de outras pessoas que também moravam fora do país já há um tempo. A irmã de um melhor amigo meu, tinha minha irmã, tinha alguns amigos e tal que estavam morando fora, e a gente começou a comparar. Tipo, a gente tá aqui já, a gente na época tinha 13 anos de relacionamento, e a gente começou a comparar. 13 anos da nossa vida e a gente tá aqui. Não que a gente viva mal, mas a gente também não vive bem, sabe? Eu acho que a gente podia mais. E, pô, essas pessoas que mudaram, em 2, 3 anos, conseguiram um patamar que eu não vejo a gente nem perto de chegar nesse patamar. E nem, não tô dizendo financeiro, também financeiro, mas eu tô dizendo de qualidade de vida, de liberdade, de segurança, de poder sair na rua, assim, a hora que quer, quando quer, fazer o que quiser. E, e conquistando coisas e comprando coisas, um pouco materiais, um pouco emocionais, né? Um nível assim mais evoluído. E eu falei, a gente não tá perto de chegar nesse nível. E aí? E aí deu um bug na cabeça de nós dois, assim. Eu acho que foi o momento que a nossa ficha caiu, de que a nossa vida no Brasil, o ciclo do Brasil tinha acabado, assim. E aí a gente falou, vamos fazer uma lista de prós e contras. Vamos ver o que tem aqui nessa lista de prós e contras para a gente sair do Brasil. E a gente começou. Prós. A vida no exterior é mais segura, tem uma qualidade de vida melhor. E aí a gente começou, a gente tinha 3 países que a gente gostaria de ir. Canadá, porque eu já tinha minha irmã aqui, então eu sabia mais ou menos como era a vida aqui. Portugal, porque eu já tinha morado em Portugal. E Itália, porque eu tenho descendência italiana, e aí na minha cabeça ia ser mais fácil ir para Itália também do que os outros países. Mas enfim, a gente colocou esses 3 países na visão e começamos a fazer essa lista de prós e contras. E eu recomendo fortemente, se um dia você tem essa vontade de fazer uma coisa muito louca, tipo mudar de país, que você coloque também, faça essa lista de prós e contras, e eu vou te dizer porque na época a gente trabalhava com saúde mental, então isso era uma ferramenta que eu usava muito nas sessões, assim, e eu falava assim, ó, os prós, pelos prós, tá aqui, é uma lista imensa de prós. Se a gente quiser formar uma família, a educação lá é melhor, a segurança é melhor, eu não vou me preocupar tanto, tá, 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 tá. Por mim mesma, por pessoa, oportunidade de trabalho lá tem muitas, qualidade de vida, segurança para uma mulher, isso conta muito. Enfim, tarararará. Para o João também, ele queria fazer uma transição de carreira na época, no Brasil estava muito difícil, ele não estava conseguindo, ele disse, pô, lá talvez tenha essa oportunidade de uma transição de carreira, a gente vai aprender um novo idioma, a gente vai viver num outro idioma, então tem aí já um plus, caso tudo dê errado, pelo menos a gente volta falando francês, não é mesmo? Essa era a lista de prós, assim, a gente poder estudar em outro país, ter um diploma do exterior, enfim, essa era a lista de prós, assim, tinha muitos prós, eu não vou lembrar todos que a gente tinha, depois eu até tento achar aí aonde a gente fez essa listinha, mas tinham muitos prós. E a lista de contras tinha lá amigos, família e o clima, porque aqui no Canadá, todo mundo sabe que é muito frio por muito tempo. Mas bom, a gente tinha esses 3 contras, assim, e a lógica, quando a gente vê muito mais prós do que contra, é tipo, tá aqui, entendeu? Só tem prós. Não tem quase nenhum contra, é porque é pra gente ir. Mas aí vem o pulo do gato. Esses contras que tem aqui, no nosso caso eram 3. Você consegue abrir mão desses contras em prol de todos esses prós? Porque assim,
quando a gente teve a primeira ideia de mudar de país, família era um contra, tão contra pro João, que ele não ia conseguir sair do Brasil tendo as avós dele ainda vivas. Então, se essa parte de família tá lá, mas você não consegue abrir mão desse contra, então tudo isso aqui de prós é basicamente nulo, entende? Se você não consegue abrir mão dos seus contras, se é uma coisa da qual você não consegue viver sem, então não adianta você ter uma lista de 50 prós. E isso também é tão engraçado porque da mesma forma que o João era com a família, ele é muito mais apegado à família do que eu. Eu amo minha família, tá, gente? Eu só não tenho esse apego emocional, assim, de tipo, não consigo viver sem eles, porque eles sempre me criaram de uma forma que eu pudesse ser livre o suficiente para escolher morar fora e sabendo que eles iam continuar me amando, me apoiando e me tendo assim como uma inspiração para eles, entende? Então, a relação era um pouco diferente da relação que ele tinha com a família dele e a relação que eu tinha com a minha família, que a gente tem até hoje, na verdade. Mas da mesma forma que ele era muito apegado à família, eu era muito, extremamente nível hard de apego com os meus amigos. E era um apego assim que eu falava, eu não posso sair daqui e deixar eles, porque eu não vou. Gente, eu sou uma pessoa super tímida, eu sou uma pessoa super introvertida, eu não sei fazer amigo. Eu não vou ter amigo em outro lugar, entendeu? Eu já tenho esses daqui, para que eu vou abrir mão deles? É ótimo, eu amo essas pessoas, tipo, eu admiro, eu tenho um carinho, eu gosto de estar perto, são meus confidentes fiéis. Como que eu vou abrir mão dessas amizades? Tipo, como que. Entende? Não vou fazer isso, não sou louca. Então a gente tinha ali dois contras que no passado eram muito fortes pra gente, a família com relação às avós do João e os amigos para mim, assim, eram os dois contras que a gente falava, não tem como, a gente não vai abrir mão disso. Não tem como. E aí em 2021, quando a gente teve essa conversa e a gente fez essa nova lista de prós e contras, nessa época as avós do João já tinham falecido e eram as pessoas da qual ele realmente se sentia preso ao Brasil. E eu perdi alguns amigos desses amigos aos quais eu estava me referindo aqui. Eu perdi alguns deles e eu lembro que foi uma época extremamente difícil para mim. Eu tive crises horríveis de depressão, pânico, ansiedade e, enfim, foi uma época muito conturbada quando eu me afastei dessas pessoas, por N motivos que também não cabe aqui ao podcast, mas, enfim, quando a gente fez essa lista, essas duas coisas que antes eram um contra muito forte, hoje já era, tá, talvez eu consiga viver sem isso, porque se eu tô vivendo sem isso agora, eu consigo viver sem isso em outro lugar, né? Eu não tenho mais nada que me prenda aqui. Eu não tenho mais nada que me faça ficar. Isso é uma coisa muito louca, é um sentimento muito louco de você sentir, não tem nada que me prenda aqui. Nada. Absolutamente nada. Tinha o contra do clima. O clima realmente foi um contra, mas a gente pensou. A gente já tinha vindo para o Canadá no inverno, uma vez, quando a gente veio visitar a minha irmã, a gente veio de turismo. E a gente passou realmente muito frio, mas a gente passou realmente muito frio porque a gente estava turistando. Então a gente ficava muito tempo exposto ao frio, ao inverno, né, a áreas externas. E eu lembro quando a gente estava na casa dela, ou a gente não chegou a ficar em hotel, a gente ficou no Airbnb e na casa dela, e era tão gostoso, sabe, poder ficar de regatinha assim. Eu falei, gente, a gente não vai para lá para turistar, né? A gente vai para lá para viver. E realmente incomoda, a gente vai chegar nesse assunto no podcast, mas é uma coisa a qual eu consigo viver com. Eu não vim para cá por conta do clima, veja bem. Eu não gosto de inverno, eu prefiro muito mais calor, eu sou um time sol.
Temperatura estourando de 30 graus para cima. Não gosto muito de frio, mas era uma coisa que eu estava disposta a viver com abrir mão do clima tropical do Brasil e estar aqui num inverno rígido e por muito tempo. Então, os contras nessa época que a gente fez essa lista já não eram tão contras assim. E foi quando a gente fez, meu Deus, a gente tá pronto. Agora a gente tá pronto. Era pra gente ter vindo pro Canadá em 2023, 2024. Esse era o plano, a gente ficar estudando francês por um tempo e depois vir. Mas as coisas aconteceram de uma forma que, né, não teve como. A gente veio pra cá em 2022, no meio de 2022. Foi a melhor coisa que a gente fez, porque depois disso, todas as regras e programas mudaram. E se a gente tivesse deixado pra vir depois, muito provavelmente a gente não estaria aqui hoje. Bom, dito isso, essa foi só a introdução de como a gente veio parar aqui no Canadá e por que eu criei esse podcast, né? Essa foi só uma breve introdução, que não tão breve assim, mas eu espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Eu acho que eu não vou me prolongar muito mais nesse episódio. Eu queria só realmente dar uma introdução de como foi a escolha de vir para cá, do porquê que eu criei esse podcast e das coisas que vão acontecer aqui, das histórias que a gente vai contar. E até para as pessoas que vão ouvir isso, tanto as pessoas que estão no Brasil ainda e as pessoas que migraram para cá, para a gente falar sobre os mesmos sentimentos que a gente tem de saudade, de medo, de insegurança, de... Eu acho que eu escolhi o momento certo para começar esse podcast, que a gente está com tantas inseguranças com relação ao processo de imigração e a tudo que está acontecendo e todas as emoções que isso envolve e como a gente fica doida de vez em quando, mas o quão grato a gente é por tudo isso. E às vezes a gente para. Outro dia a gente estava num evento aqui e eu parei e falei: caraca, olha essa cidade, olha onde eu moro. Fui eu que conquistei isso, sabe? É tipo, meu Deus, é meio. A gente perde o ar, sabe? A gente fica meio, meu Deus, que loucura que eu fiz, que loucura boa, assim, que bom que eu tomei essa atitude, que bom que eu consegui abrir mão dos contras, que bom que eu estou aqui, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? É um contraste, assim, muito grande de vez em quando. Essa é a ideia do podcast, é trazer essas histórias, essas experiências. Eu vou trazer aqui as histórias de conflito de linguagem, de idioma, os perrengues que a gente já passou por estar numa outra cultura e entender coisas de formas erradas, ou de não saber fazer uma coisa muito simples, que era para ser simples, né, se tornou um pesadelo. Enfim, de como é o trabalho aqui no Canadá, de como que as coisas acontecem, choques culturais, enfim. E claro, falar muito sobre o emocional de tudo isso. E com as entrevistas e tal, tal, tal. Então, assim, a ideia do podcast é essa. Espero que vocês tenham acompanhado comigo aí um pouquinho do processo de como foi a decisão de vir para cá. E eu vou tentar terminar todos os episódios com uma reflexão. A reflexão de hoje, como a gente está falando sobre como foi a decisão de vir para o Canadá, é assim: o que você diria para aquela menina que estava embarcando, entrando no avião 3 anos atrás, com 2 malas, colocando a vida inteira dela em 2 malas? E é até difícil, meu olho até encheu de lágrima agora. E eu acho que seria assim: respira, respira. Você não tem ideia de quantas versões suas você vai conhecer daqui para frente. Vai doer em alguns momentos, vai ser difícil, mas também vai ser mágico. Porque cada lágrima vai ser um aprendizado. Mas também a saudade é capaz de te mostrar a força que você tem. E eu acho que essa próxima frase vai servir para qualquer pessoa, independente se está querendo sair do país ou só
sei lá, trocar de emprego ou, sei lá, fazer uma loucura, comprar uma coisa muito cara, não sei. Mas você não precisa ter todas as respostas para dar um passo, para dar um grande passo. Só confia. Confia na sua intuição, naquilo que tá te incomodando. Confia no incômodo. Quando aquela coisinha começa a te incomodar aqui dentro, confia nisso aí. É sinal de que aquele ciclo acabou, você só não tá sabendo abrir mão. E essa decisão de confiar e não precisar ter todas as respostas para dar um grande passo vai te transformar muito mais do que você imagina. E um dia você vai olhar para trás e vai saber que você fez a escolha certa e vai poder sorrir e vai ser muito grata por não ter ficado no mesmo lugar. E o que eu diria para mim é: ainda bem que você entrou naquele avião. Bom, gente, e eu vou encerrar aqui esse primeiro episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam. Deixa aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam. Manda ideia, manda temas se vocês quiserem. Me ajudem a criar esse podcast o melhor possível para vocês. E obrigada por me ouvir por meia hora. Eu gosto muito de falar, então vai ser normal que um episódio ou outro passe aí um pouquinho dos 30, 40 minutos que eu planejei. Mas isso, muito obrigada por me acompanharem, eu espero vocês. Todo episódio vai ter um episódio novo por semana, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo!